o relacionamento terapêutico, tá? O psicanalista, eu e você, para esse cliente, a gente é simplesmente uma pessoa real que também é um especialista para generalizar experiências interpessoais, as interações da vida real do indivíduo que é narcisista. Então, qual é o meu papel como psicanalista? É fazer esse lugar da pessoa real. Diz que o real não existe. Então, a gente não vai entrar nesse mérito, estamos aqui em Freud. Então, o que acontece? O psicótico, ele sai da realidade. Então, a gente precisa trazê-lo à realidade. Então, a nossa função como psicanalista é qual? Trazer o narcisista para a realidade. E, às vezes, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque nessa questão começa a rolar... Claro, a gente já tem uma aliança terapêutica, ok? Já temos uma aliança analítica, já começou, digamos que, a rolar uma transferência. E aí, o que acontece? É possível que alguns narcisistas comece a olhar para nós, eu vou explicar isso porque isso aqui é delicado, como o seu tutor. O que acontece, gente? Quem é o narcisista? O narcisista, ele tem dentro de si uma criança que não recebeu cuidados. E para que ele pudesse sobreviver nessa sociedade, ele assumiu algumas posturas. E uma dessas posturas é, por exemplo, eu não preciso de ninguém, eu me basto. E a partir de então, o mundo passa a girar em torno do seu umbigo. E aí, mas essa criança, naturalmente, está ali ainda dentro dele, totalmente sensível, sabe, carente, precisando de suporte. E está diante da gente um adulto que que está se comportando de forma inapropriada, digamos assim. Então, nós como psicanalistas trabalhamos tanto esta criança, aspas, indefesa e carente, quanto esse adulto que age de maneira inapropriada para que se torne um adulto saudável. E o que vai acontecer? Quando ele passa a receber, o narcisista, cuidado, que a nossa função é essa, dar um cuidado no sentido mais subjetivo da palavra, né? Não é o cuidado de colocar no colo, mas a gente para a nossa vida para estar ali naquele momento da sessão para a pessoa, a gente, dependendo da situação, mantém contato durante a semana. Se o seu cliente está passando por uma situação delicada, é natural que você queira saber, né, como que ele está no decorrer da semana. Então, isso tudo ele é chamado de cuidado. E aí, ele não está acostumado com isso. Então, neste ponto, ele acaba fazendo uma transferência, neste sentido, melhor dizendo, ele acaba fazendo uma transferência e colocando a gente aonde? No lugar dessa mãe, na qual não, ou desse pai que não deu para ele esse cuidado. Então, nós precisamos sempre entender que o lugar é apenas do suposto, ok? Somente do suposto saber. Então, ele nos coloca, isso independente de ser narcisista ou não, os nossos clientes nos colocam nos mais diversos lugares. A gente precisa entender que esse lugar é totalmente transitório, que nós não podemos nos apossar dele.